Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou falar sobre farmacologia pediátrica, alguns aspectos práticos. Nos vídeos anteriores falamos sobre farmacocinética e sobre farmacodinâmica. Nesse vídeo vamos falar alguns aspectos práticos sobre alguns grupos de drogas utilizadas em anestesia. Começamos falando sobre anestésicos locais. Eles podem ser divididos em grupos segundo dois critérios. Um dos critérios é segundo a composição química. Eles podem ser divididos em ésteres ou amidas. Os ésteres ainda podem ser subdivididos em ésteres do ácido benzoico e ésteres do ácido paraminobenzoico. E as amidas, que são constituídas de um grupo especial de agentes que são, em geral, os mais utilizados, principalmente no Brasil. Os ésteres já foram bastante utilizados no passado, mas devido à sua similaridade e até o resultado de metabolismo deles resultarem na produção de ácido benzoico e ácido paraminobenzoico, eles acabam causando ou tendo uma relação de maior incidência com fenômenos alérgicos. Os ésteres têm uma característica de serem metabolizados na corrente sanguínea pelas esterases inespecíficas plasmáticas. As amidas normalmente são metabolizadas a nível hepático, dependendo então da função hepática e da atividade enzimática, principalmente do citocromo P450. Nesse diapositivo é possível ver à esquerda a diferença da estrutura química formada pelos dois grupos de anestésicos locais. A ligação central do tipo éster no grupo dos aminoésteres e a ligação amida no grupo dos aminoamidas. É possível perceber que eles possuem essa ligação central que une o anel benzênico, que é uma estrutura lipofílica que garante a lipossolubilidade da substância, e no outro extremo da molécula, sendo separada pela ligação éster ou amido, dependendo do grupo a que pertence o agente anestésico local, a extremidade de amina quaternária, que é a extremidade que apresenta hidrofilicidade. Ela é hidrofílica, ela, por ter esse grupo amônio quaternário, ele tem dificuldade para passar pelas membranas biológicas, principalmente a barreira hematoencefálica. Quanto maior a lipossolubilidade da estrutura do anestésico local, mais rápido ele atinge o seu objetivo, o seu sítio de atuação, e menor é a sua latência, o tempo entre a administração do agente anestésico local e a anestesia resultante. Também o aspecto de ligação proteica garante ao anestésico local uma maior ou menor duração de efeito anestésico, sendo aqueles que têm maior ligação proteica os que apresentam tanto maior tempo para serem eliminados, já que permanecem ligados principalmente ao ácido alfa-1 glicoproteína, ou alfa-1-glicoproteína ácida, que é a estrutura transportadora dos principais agentes anestésicos ou não, que possuem características de base fraca, como os anestésicos locais, que são bases fracas, então se ligam mais a essa proteína, a alfa-1 glicoproteína ácida. Por isso, aqueles que têm maior taxa de ligação proteica têm um maior tempo para serem eliminados, mas também apresentam maior tempo de ligação aos seus receptores, agindo por mais tempo do que aqueles que têm menor capacidade de ligação proteica. Lembrar sempre que os agentes anestésicos locais têm uma atuação sobre os canais de sódio, diminuindo a condutância do sinal do impulso nervoso. E à direita é possível ver o tipo de metabolização a que cada um dos grupos é submetido. Os agentes anestésicos do grupo aminoéster são metabolizados por hidrólise através da ação de esterases plasmáticas, não dependendo em grande proporção da atividade hepática, do fluxo sanguíneo hepático,
enquanto os aminoamidas sofrem principalmente N-dealquilação através da atuação das enzimas hepáticas e sofrem também tanto a hidroxilação mas também a conjugação, sendo a maioria dos agentes anestésicos locais submetidos tanto à metabolização, portanto, da fase 1 quanto da fase 2. Pelo que foi exposto no diapositivo anterior, entendemos o motivo pelo qual prematuros e recém-nascidos apresentam dificuldade na metabolização dos agentes anestésicos utilizados em clínica, que são preferencialmente, quase exclusivamente, os agentes do grupo aminoamidas. São anestésicos metabolizados pelo fígado, através tanto da fase 1 quanto da fase 2, através de conjugação e através da hidroxilação, e assim essas crianças apresentam mais dificuldade devido à imaturidade hepática e à falta de enzimas ativas para a sua metabolização. Por outro lado, a utilização, quando é feita de agentes anestésicos locais do tipo aminoésteres, existe, como pode ser visto nesse diapositivo, a produção após a sua metabolização por hidrólise plasmática, através das esterases plasmáticas inespecíficas, ocorre a produção de ácido paraminobenzoico, que pode aumentar a chance de fenômenos alérgicos quando da utilização desse grupo de anestésicos locais. O ácido paraminobenzoico tem uma relação maior de incidência, de provocação de fenômenos alérgicos. Essa tabela nesse diapositivo traz importantes atributos físico-químicos dos anestésicos locais. Sabemos que eles são bases fracas e, por isso, se mantêm não ionizados em pH mais alcalino. O pK que é definido como o pH de ambiente que mantém a droga 50% ionizada e 50% não ionizada, é importante na fração de ionização dessas substâncias. É possível perceber que as substâncias que têm o pK mais elevado vão se apresentar mais ionizadas no pH natural fisiológico, enquanto aquelas que têm o pK mais baixo, mais próximo do pH fisiológico, vão se apresentar com uma proporção maior de drogas não ionizadas. O fato de apresentar essa maior fração não ionizada faz com que essas substâncias com o pK mais reduzido, o pK de valor menor, apresentem com maior proporção não ionizada e assim a maior proporção de droga que tem capacidade de atravessar a membrana biológica com mais facilidade. Isso é possível ver na relação nessa tabela. Substâncias que, por exemplo, têm um pK de 8,1, como a bupivacaína, vai ter uma fração ionizada maior do que substâncias que têm um pK menor, 7,9, como a lidocaína. Por isso, a lidocaína consegue atravessar a membrana com mais facilidade e apresentar uma latência menor. Além disso, como a lidocaína é um agente anestésico mais fraco que a bupivacaína, tem uma potência menor que a da bupivacaína, é necessário utilizar a lidocaína numa concentração maior para compensar a sua menor potência. O fato de utilizar uma concentração maior gera uma massa de moléculas maior na disposição dos locais de ação e na passagem para atravessar as membranas. Isso gera um gradiente de concentração maior, que facilita a passagem dessas moléculas através das membranas biológicas. Outro fator importante em relação à latência é a taxa de ligação proteica. É possível perceber que a procaína,
apesar de ter um pKa bastante elevado e gerar uma quantidade de droga muito mais ionizada do que aquelas que têm o pKa reduzido, ela tem uma ligação proteica muito pequena, cerca de apenas 6%. Isso gera uma quantidade de droga livre muito alta que faz também atravessar a membrana, as membranas biológicas com alguma facilidade e faz com que a latência seja reduzida. Esses são os principais atributos físico-químicos relacionados com aspectos farmacocinéticos dessas substâncias. É fácil achar na literatura a recomendação de doses máximas aconselháveis para os diversos anestésicos locais. É importante se lembrar também que, dependendo do tipo de bloqueio, do local onde é feita a administração ou a infusão do anestésico local, este pode apresentar maior ou menor velocidade de absorção para a corrente sanguínea. O diapositivo mostra na sua base a ordem de tipo de bloqueio e região anestesiada que apresentam a absorção gradativamente mais elevada, ou seja, a administração subcutânea que apresenta menor absorção, menor velocidade de absorção e que gera menor concentração sanguínea quando comparada com os demais tipos de bloqueios relacionados nesse diapositivo. Assim, o bloqueio de plexo braquial apresenta uma velocidade e uma quantidade de anestésico sendo absorvido para a corrente sanguínea maior que o subcutâneo, a anestesia peridural lombar um pouco mais que o bloqueio de plexo braquial, a anestesia caudal mais ainda e o bloqueio intercostal sendo o bloqueio que provavelmente vai gerar uma concentração mais elevada no menor período, no menor intervalo de tempo após a administração do anestésico local. Além disso, outros fatores são importantes na geração de uma concentração de anestésico local no sangue. São eles, por exemplo, a concentração de proteína sanguínea, principalmente a alfa-1 glicoproteína ácida, e que tem a maior afinidade pelos anestésicos locais, que são bases fracas e por isso tem maior afinidade com essa proteína de ligação. A albumina também é importante na ligação com os anestésicos locais. Apesar da albumina ter maior preferência por ligação com substâncias ácidos fracos, devido à sua grande concentração sanguínea, em geral, ela ainda consegue se ligar a uma quantidade razoável de anestésico local também. Portanto, em pacientes recém-nascidos, principalmente os prematuros, que apresentam menor concentração de proteína sanguínea e ainda uma imaturidade desse tipo de proteína, vai haver uma maior quantidade, uma maior proporção de substância livre, sendo essa substância livre aquela que tem maior afinidade pela passagem através de membranas biológicas e assim o acesso aos sítios de ação tanto farmacológica quanto de ações indesejadas dos anestésicos locais. As doses preconizadas máximas dos diversos agentes anestésicos estão elencadas aqui, relacionadas nesse gráfico, nesse diapositivo. Elas são menores quando utilizadas sem a adição de vasoconstritor. A adição de vasoconstritor faz com que haja menor velocidade de absorção, tendo assim uma menor velocidade de ascensão de concentração sanguínea do anestésico local, além de oferecer o benefício de manter a anestesia local por um período maior. A bupivacaína, um dos anestésicos locais que tem maior cardiotoxicidade, e devido à sua alta ligação proteica, quando há a toxicidade cardíaca provocada pela bupivacaína, essa toxicidade é extremamente difícil de tratar e a parada cardíaca, devido
a bupivacaína é um evento extremamente delicado, de difícil reversão, e assim a dose da bupivacaína deve ser administrada com muito critério e com muita reserva devido a esse risco aumentado. A dose, então, de bupivacaína sem vasoconstritor não deve exceder 2 mg por quilo de peso. Quando adicionado o vasoconstritor, que em geral é a epinefrina, a bupivacaína pode ter a sua dose máxima aconselhada de 3 mg por quilo de peso. A levobupivacaína oferece uma discreta vantagem em termos de diminuição de toxicidade, mas ainda é aconselhado manter cerca de 2 mg por quilo de peso quando não associada a vasoconstritor, e quando associada, da mesma forma que a bupivacaína, pode ser elevada a 3 mg por quilo de peso. A lidocaína tem uma menor potência e também uma menor cardiotoxicidade, uma menor neurotoxicidade. Por isso, a sua dose máxima permitida é em torno de 5 mg por quilo de peso. Quando adicionado o vasoconstritor, essa dose pode ser elevada até 7 mg por quilo de peso. A ropivacaína é, entre os anestésicos de longa duração, aquele que apresenta menor risco de cardiotoxicidade. Seu perfil de segurança é um pouco maior. Portanto, a dose pode ser um pouco maior também, em torno de 3 mg por quilo de peso. Uma observação importante em relação à ropivacaína é que, diferente dos outros anestésicos locais, ela tem um efeito vasoconstritor intrínseco. Isso permite que se abdique da associação com a epinefrina. A ropivacaína ela já gera vasoconstrição e assim a sua absorção é um pouco mais lenta. Portanto, não se aconselha a adição de epinefrina à ropivacaína. Um cuidado importante em relação a esses agentes anestésicos que são associados a vasoconstritor é que devemos evitar a sua administração em regiões de circulação terminal, como bloqueio digital e bloqueio peniano. Nos casos de absorção aumentada de anestésico local, com risco de intoxicação, que pode eventualmente trazer tanto manifestações neurológicas quanto cardíacas, a atenção e o atendimento de protocolos de socorro devem ser acompanhados, seguidos da melhor maneira possível. A intoxicação a nível neurológico gera uma excitação, os pacientes começam apresentando formigamento na língua, pode aumentar a intensidade de manifestação com a visualização de escotomas cintilantes, eventualmente agitação psicomotora e até apresentação de convulsões. A nível cardiovascular, a intoxicação pode levar à hipotensão arterial, arritmias cardíacas ou disritmias cardíacas e até o choque cardiogênico e eventualmente a parada cardiorrespiratória. Na primeira manifestação importante de intoxicação, o atendimento deve ser focado na manutenção dos sinais vitais. A estabilidade cardiovascular é de fundamental importância. É importante lembrarmos que esses pacientes, se apresentarem acidose ou respiratória ou metabólica, eles podem apresentar dificuldade na eliminação tecidual do anestésico local. Lembrando que o anestésico local é uma base fraca. A base fraca em ambiente acidótico apresenta-se mais ionizada. Portanto, se o tecido estiver muito acidótico, estiver hipóxico e o seu pH estiver muito reduzido, o aumento da ionização desse anestésico local vai impedir que ele consiga atravessar as membranas biológicas no sentido de sair do tecido intoxicado.
ou do tecido onde a sua concentração está elevada. Portanto, é importante que se mantenha esse paciente, na medida do possível, ventilando o melhor possível e com a situação cardiovascular no seu melhor nível de estabilidade. A apresentação de intoxicações, então, deve ser tratada já na prevenção de perda de estabilidade nesses setores e evitando-se sempre a hipotensão arterial. Caso haja uma suspeita de intoxicação, é preciso entrar com o protocolo de utilização de emulsão lipídica, que é feito com a utilização do intralípide, uma solução a 20%, que administra-se no paciente em uma dose de ataque de 1,5 ml por quilo de peso em 1 minuto. Essa dose pode ser repetida após 3 a 5 minutos, numa dose máxima de 3 ml por quilo, como ataque na soma dos ataques repetidos. A dose de ataque deve ser sempre seguida de uma dose de infusão inicial de 0,25 ml por quilo por minuto. Caso haja manutenção após 3 a 5 minutos do estado de instabilidade, essa dose de ataque é repetida como foi dito e a infusão pode ser dobrada na sua velocidade até meio ml por quilo por minuto. Deve ser seguido esse protocolo e o paciente deve ser tratado nas situações em que apresente instabilidade cardiovascular grave ou parada cardiorrespiratória, com atendimento do protocolo de assistência cardiovascular do protocolo do ACLS. Esse site, o www.lipidrescue.org, é um site que é uma referência na orientação do atendimento do paciente com intoxicação por anestésico local, onde eles orientam a utilização do intralípide. Como foi dito no diapositivo anterior, a dose é, em geral, de 1,5 ml por quilo de peso. Pode ser, eventualmente, iniciado com uma dose de ataque, nos casos menos graves, de 1 ml por quilo de peso, também em 1 minuto. A dose pode ser repetida, como foi dito, 3 a 5 minutos depois. No caso da dose ter sido utilizada 1 ml por quilo de peso, ela pode ser repetida 3 vezes e no caso de 1,5 ml por quilo de peso pode ser repetido 2 vezes, já que a dose máxima indicada para utilização em bolo é de 3 ml por quilo. Essa dose de ataque inicial é acompanhada de uma infusão de 0,25 ml por quilo por minuto, que pode ser dobrada caso haja manutenção da instabilidade. Esse site ele apresenta ainda a possibilidade de baixar, fazer um download de várias publicações e inclusive alguns protocolos podem ser conseguidos em vários idiomas, orientando no tratamento dessa intoxicação que pode gerar consequências bastante graves, principalmente quando a intoxicação é pela bupivacaína. Outro aspecto importante na anestesia pediátrica, na farmacologia do paciente pediátrico, é a farmacologia da junção neuromuscular. Sabe-se que a partir da 8ª semana de gestação começam a surgir os primeiros receptores nicotínicos, ainda imaturos, e de uma espécie de receptor nicotínico bastante ineficaz em relação ao tipo de receptor que vai ser estabelecido na fase mais madura dessa estrutura de ativação de contração muscular. Portanto, nessa fase, a partir da 8ª semana, são produzidos ao longo da membrana da célula muscular receptores chamados receptores nicotínicos do tipo fetal. São receptores pentamétricos com 5 subunidades que formam um canal iônico que é ativado e aberto com a conexão a eles dos agonistas, sejam eles endógenos, como a acetilcolina, ou exógenos, como a succinilcolina.
Essas subunidades do receptor fetal são as chamadas subunidades alfa, em número de 2 subunidades alfa, a subunidade gama, beta e delta. Essas subunidades, elas formam um canal iônico que, quando há ativação através da ligação da acetilcolina nas duas subunidades alfa, há a abertura desse canal com entrada de sódio e despolarização da membrana muscular. Também durante essa abertura há uma saída de íons potássio do intra para o extracelular, que pode gerar, em algumas situações, aumento da concentração de potássio no sangue. A partir da 9ª até a 16ª semana ocorre o surgimento de placas motoras primitivas, que são alinhadas com estruturas nervosas, os axônios, que chegam ali formando as chamadas junções neuromusculares. Essas placas motoras são em vários números, são numerosas na membrana da célula muscular, até a 16ª semana. A partir da 16ª semana começa a haver uma redução dessa quantidade de axônios chegando nas fibras musculares, e entre a 16ª e a 24ª semana, essa estrutura polineural é substituída por uma estrutura mononeural, um neurônio, um axônio apenas chegando em cada uma das fibras musculares. Entre a 24ª e a 31ª semana, a placa motora começa a apresentar um amadurecimento com formação dessas estruturas mais semelhantes à estrutura que se apresenta no indivíduo adulto. São as chamadas, são as placas motoras com os chamados receptores nicotínicos do tipo adulto. Nesse receptor nicotínico, há uma substituição de uma das subunidades daquela formação do receptor fetal, a subunidade gama, que é substituída por uma subunidade epsilon. Portanto, o receptor fetal possuía 5 subunidades, 2 alfa, como vai continuar no adulto, uma beta, que vai continuar no adulto, uma delta, que vai continuar no adulto, e uma gama, que no adulto é substituída por uma subunidade epsilon. Essa estrutura de receptor nicotínico do adulto, ela vai se encontrar concentrada na placa motora, uma região que recebe a ativação através do axônio único que chega nessa fibra muscular. E, ao nascer, praticamente não existem mais receptores fetais. Essa placa motora madura, ela continua se desenvolvendo até 2 meses de idade, mas ela cresce em quantidade de receptores até 1 ano de idade. Como eu disse, os receptores fetais, eles praticamente não existem após o nascimento. Mas algumas condições patológicas fazem com que o paciente apresente a produção desses receptores, principalmente pacientes submetidos a complicações com grandes queimaduras, acidente vascular encefálico, imobilização de toda espécie, como até imobilização por gesso em situações de fratura. Portanto, qualquer região em que haja paralisação por mais de 18 horas, pode haver, e normalmente acontece, a proliferação de receptores fetais na superfície das membranas celulares das células musculares. Então, isso acontece entre 18 a 24 horas e pode perdurar até 6 meses, até 1 ano. Durante esse período, esse grande contingente de receptores fetais que se multiplicam na célula muscular, tornam esse paciente suscetível a uma complicação importante. Esses receptores, eles são pouco sensíveis aos bloqueadores neuromusculares do tipo não despolarizante, mas são muito sensíveis aos receptores despolarizantes.
tanto o agonista natural, a acetilcolina, mas principalmente a succinilcolina, atua nesses receptores fetais de maneira a mantê-los abertos por mais tempo do que os receptores nicotínicos do adulto, e por ficarem abertos muito tempo, eles permitem a saída de grande quantidade de potássio. Portanto, após 18 a 24 horas de paralisação por qualquer dessas situações, queimadura, paralisação por acidente vascular encefálico, imobilização por fratura ou outras, esses pacientes não devem receber succinilcolina por até 6 meses a 1 ano, pelo risco de apresentarem hiperpotassemia de proporções imprevisíveis. Os bloqueadores neuromusculares não despolarizantes, eles apresentam uma intensidade de ação maior no recém-nascido e no lactente. Os recém-nascidos e lactentes, eles são mais sensíveis a esses agentes devido à imaturidade da junção neuromuscular. E também o lactente apresenta uma menor liberação de acetilcolina. Porém, como há um maior volume de distribuição devido ao maior conteúdo de água corporal nessas crianças, a quantidade de bloqueador neuromuscular necessário para atingir as junções neuromusculares acaba sendo maior, o que, de certa forma, anula o efeito da maior sensibilidade. Ou seja, o recém-nascido e lactente tem maior sensibilidade, o que deveria gerar uma redução da dose do bloqueador neuromuscular. Porém, devido ao maior volume de distribuição, essa quantidade de relaxante neuromuscular a ser administrado acaba sendo corrigida, entre aspas, pelo maior volume de distribuição, compensando tanto a maior sensibilidade do recém-nascido do lactente, como a sua menor liberação de acetilcolina na fenda sináptica. Os bloqueadores neuromusculares não despolarizantes são substâncias que contêm um radical amônio quaternário. Esse amônio quaternário faz com que essas substâncias sejam muito hidrossolúveis e assim tenham dificuldade da passagem pelas barreiras de membrana biológicas, principalmente a barreira hematoencefálica. Então, ela não tem ação praticamente nenhuma a nível do sistema nervoso central. Uma outra questão importante em relação aos bloqueadores neuromusculares é a alta incidência de anafilaxia em anestesia causada por essas substâncias, ou seja, a prevalência de anafilaxia em anestesia é baixa, mas entre os agentes que causam anafilaxia, os bloqueadores neuromusculares estão entre os principais. Dividem essa categoria de causadores de anafilaxia com agentes antibióticos e que são os principais agentes a gerar preocupação em relação a esse aspecto. A utilização de agentes bloqueadores neuromusculares provoca, então, uma prevalência de anafilaxia que é da maior ordem quando se utiliza a succinilcolina, seguida de perto pelo atracúrio e pelo rocurônio. Apesar do rocurônio não ser do grupo dos benzilisoquinolínicos, que são substâncias que têm uma capacidade maior de provocar liberação de histamina, o rocurônio, está envolvido com uma das maiores apresentações de anafilaxia em anestesia. Portanto, para que não seja apresentada de maneira equívoca, a incidência, a prevalência de anafilaxia em anestesia se reduz ao longo do tempo. É extremamente rara a apresentação de anafilaxia, mas entre os agentes que causam anafilaxia em anestesia, os principais agentes são a succinilcolina, seguidas de atracúrio e do rocurônio.
Os bloqueadores neuromusculares são divididos segundo a forma de atuação em não despolarizantes ou despolarizantes. Os despolarizantes são aqueles que causam a despolarização prolongada da placa motora, fazendo com que haja uma perda de capacidade contrátil por manter a placa motora no período refratário durante um tempo prolongado. O representante principal é a succinilcolina, praticamente é o único utilizado com essa finalidade, com a finalidade de estimular o bloqueio do tipo despolarizante em todo o mundo. Não há outra droga disponível na maioria dos países. A succinilcolina, ela é uma molécula formada pela junção de duas moléculas de acetilcolina e ela não consegue ser metabolizada ou biotransformada na junção neuromuscular, se ligando à subunidade alfa do receptor nicotínico ali na placa motora por mais tempo, já que ela permanece na fenda sináptica por mais tempo, provocando ativação e desativação sequencial, e há a necessidade de difusão das moléculas de succinilcolina para fora da fenda sináptica para a interrupção de sua ação. Após a difusão para outros tecidos e cair na corrente sanguínea, a succinilcolina é metabolizada pela pseudocolinesterase plasmática ou butirilcolinesterase ou pseudocolinesterase que faz então a quebra da molécula da succinilcolina em duas moléculas de acetilcolina que vão então ser inutilizadas pela ação da acetilcolinesterase. Existem várias nuances relacionadas à succinilcolina, principalmente na população pediátrica, com aumento da incidência de arritmias, há maior risco tanto de taquicardia, mas principalmente de bradicardia na população pediátrica. Há o risco aumentado de hipertermia maligna provocada pela succinilcolina em populações que têm a predisposição genética a essa disfunção, e também o risco de hipertonia masseterina, que faz com que haja a apresentação de trisma com dificuldade de laringoscopia e intubação. A grande vantagem da succinilcolina em relação aos outros agentes anestésicos, agentes bloqueadores neuromusculares, é a sua rápida latência, consegue deixar o paciente em condições de laringoscopia e intubação em cerca de 1 minuto, e o seu término de ação em torno de 5 minutos também é de grande importância na recuperação da ventilação de pacientes que se deseja respirem o mais rápido possível, por exemplo, naquelas situações em que há uma via aérea difícil, onde não se consegue intubar o paciente. Os bloqueadores do outro grupo, os bloqueadores neuromusculares do chamado grupo dos não despolarizantes, são subdivididos em dois grandes grupos, os alcaloides, que são formados pela metocurina e a detubucurarina, são substâncias encontradas em natura e podem ser utilizadas principalmente em pesquisa. Não são mais utilizadas em clínica devido à alta taxa de desenvolvimento de acidentes de efeitos colaterais, principalmente pela detubucurarina, que pode gerar reações alérgicas importantes com desfechos bastante significativos. Em relação aos bloqueadores neuromusculares não despolarizantes do tipo sintético, existem dois grupos que são os chamados benzilisoquinolínicos e os chamados esteroides. Os benzilisoquinolínicos são aqueles bloqueadores neuromusculares com o sufixo úrio, o atracúrio, cisatracúrio, mivacúrio e o doxacúrio. E os esteroides são aqueles que têm o sufixo ônio, o vecurônio, pancurônio, rocurônio e pipecurônio. As principais características que diferenciam esses dois subgrupos, os dos sintéticos,
são os benzilisoquinolínicos, têm em geral a capacidade de provocar liberação de histamina, podendo aumentar a incidência de reações alérgicas. Uma característica que não se encontra em um deles, que é o cisatracúrio, que tem um perfil mais seguro, tanto a nível hemodinâmico, quanto a nível de efeitos colaterais, como na liberação de histamina. O atracúrio e o cisatracúrio, eles têm uma característica bastante interessante, que é a sua metabolização a nível sistêmico, através da ação tanto de esterases inespecíficas, como através da chamada metabolização de Hoffmann, que é um tipo de metabolização natural que acontece por alteração da sua molécula de forma espontânea, que acontece em indivíduos que apresentam condições metabólicas normais, a temperatura normal e um pH normal. O mivacúrio e o dosxacúrio também podem ser metabolizados por esterases plasmáticas e não necessitam, é um grupo de bloqueadores neuromusculares que não necessitam de metabolização hepática, nem de eliminação renal. Portanto, são substâncias muito interessantes para serem utilizadas, principalmente o cisatracúrio, pelo seu perfil de maior segurança, em crianças recém-nascidas que têm redução da capacidade hepática de metabolização, mas tem presença das esterases plasmáticas e tornam então possível a metabolização desses agentes em tempo parecido com aquele tempo que ocorre nos adultos. Os agentes do grupo dos esteroides, vecurônio, pancurônio, rocurônio e pipecurônio, têm metabolização hepática e eliminação renal, principalmente o pancurônio, que tem uma eliminação bastante prolongada. De interessante, o vecurônio apresenta boa estabilidade cardiovascular, não apresenta liberação de histamina. O rocurônio também, porém o rocurônio apresenta maior incidência de risco de risco de anafilaxia. Também é raro na comunidade em geral, mas entre os agentes anestésicos a droga em que há maior incidência desse fenômeno. O pancurônio tem uma característica bastante interessante, que faz com que, por ação direta e indireta, haja uma ativação do sistema nervoso simpático com aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial, que é bastante interessante em pacientes que apresentam instabilidade hemodinâmica. Porém, devido ao seu tempo de ação bastante prolongado, o pancurônio deve ser utilizado preferencialmente em pacientes que vão ser mantidos em ventilação mecânica no pós-operatório, uma vez que a recuperação desse bloqueio neuromuscular pelo pancurônio é bastante prolongado, assim como o pipecurônio. O rocurônio, devido à sua menor potência, ele é utilizado na dose em torno de 0,5-0,6 mg por quilo de peso, diferente do vecurônio, por exemplo, que é mais potente, é uma dose menor que é necessária para conseguir o mesmo nível de bloqueio neuromuscular. Como o rocurônio tem menor potência e usamos uma dose mais elevada desse agente, a massa de rocurônio que chega nas membranas e nas junções neuromusculares é mais concentrada. Por isso, há uma redução do seu tempo de latência, o que faz com que o rocurônio consiga atingir um nível de relaxamento neuromuscular em um tempo mais curto que o vecurônio e o pancurônio, por exemplo. Porém, em pacientes que necessitam de intubação em sequência rápida e haja contraindicação à succinilcolina, o rocurônio pode ser utilizado com o dobro dessa dose, cerca de 1 a 1,2 mg por quilo de peso, vão garantir um relaxamento neuromuscular no mesmo tempo que a succinilcolina, extremamente rápido, devido à grande massa de droga bloqueadora neuromuscular que chega na junção neuromuscular. Uma desvantagem dessa estratégia é que o seu tempo de duração acaba se prolongando muito.
o seu tempo de ação acaba se prolongando muito, fazendo com que em pacientes que se deseja respirem rapidamente, isso seja um problema. Hoje, com a possibilidade da utilização do Sugamadex, esse problema ele diminuiu bastante de intensidade em alguns centros. O Sugamadex é uma droga ainda cara no mercado e não é disponibilizada em todos os centros. Onde se dispõe, ela pode ser utilizada para término da ação do rocurônio e, dependendo da dose, isso pode ser conseguido no mesmo tempo de recuperação da succinilcolina, o que é um grande avanço na anestesia moderna. Os bloqueadores neuromusculares também podem ser divididos segundo seu tempo, a sua duração de ação. Eles podem ser, então, divididos em: os despolarizantes são de curta duração, a succinilcolina seu único representante. Os não despolarizantes podem apresentar curta duração, onde o principal representante é o mivacúrio, tem um tempo de duração, apesar da latência ser um pouco prolongada, a duração é semelhante à duração da succinilcolina. Os agentes de duração intermediária, que são principalmente o atracúrio e o cisatracúrio no grupo dos benzilisoquinolínicos, e o vecurônio e o recurônio no grupo dos ésteres. Os agentes de longa duração são o pancurônio e o pipecurônio no grupo dos ésteres e o doxacúrio no grupo dos benzilisoquinolínicos. Uma consideração importante em relação aos benzilisoquinolínicos é a atenção ao cisatracúrio. É uma substância que é bem mais potente, por isso a sua dose é 1/5 da dose do atracúrio. Por isso, por necessitar de uma dose mais reduzida, ele consegue uma maior especificidade de ação. Ele, por isso, também apresenta uma latência um pouco mais prolongada. A massa de agentes anestésicos, de agente neuromuscular, bloqueador neuromuscular, o cisatracúrio, é uma massa menor, é apenas 0,1 mg por quilo de peso que se utiliza. Portanto, comparando com o atracúrio, que é uma dose em torno de 0,5 mg por quilo de peso, uma dose é uma massa maior devido à sua menor potência, faz com que o cisatracúrio tenha uma latência mais prolongada, porém uma maior especificidade. E também, devido a essa maior especificidade, menor eventos colaterais são presenciados no uso do cisatracúrio, e ele também não apresenta liberação de histamina expressiva, detectável facilmente. Em relação aos esteroides, uma outra observação interessante é em relação à comparação de rocurônio com o vecurônio. Da mesma forma que o cisatracúrio na comparação com o atracúrio, o rocurônio tem uma dose de utilização maior que o vecurônio, porque a sua potência é menor. Isso faz com que ele também apresente, da mesma forma que o atracúrio na comparação com o cisatracúrio, o rocurônio vai apresentar uma latência mais curta que o vecurônio. O vecurônio é utilizado na dose de 0,1 mg por quilo de peso, portanto, a massa utilizada é menor, isso devido à sua maior potência. Isso faz com que o rocurônio gere, então, essa latência mais curta. Em relação a esses agentes, também é importante uma informação de que a ação desses agentes, principalmente o vecurônio, é mais prolongada em pacientes recém-nascidos e lactentes. Isso devido à sua menor taxa de metabolização. Reforçando em relação à succinilcolina, lembrar sempre a maior incidência ou prevalência de bradicardia quando da utilização de succinilcolina, o risco do espasmo masseterino, dificultando muitas vezes a laringoscopia e intubação em algumas crianças, a incidência ou a possibilidade da hipertermia maligna nos pacientes que apresentem
a alteração genética que gere a deficiência lá nos receptores de rianodina, que apresentam então uma maior resposta à ação da succinilcolina, e assim pode desenvolver a hipertermia maligna e a chance de hiperpotassemia nos pacientes que apresentem aquelas imobilizações prolongadas a partir da 18ª, 24ª hora de imobilização, podendo perpetuar, principalmente nos grandes queimados, a tempos tão longos quanto 6 a 12 meses. Importante também saber que essa hiperpotassemia ela é muito rara nos pacientes sem condições predisponentes, na população em geral, e há uma elevação esperada em torno de 0,5 mEq por litro na concentração de potássio quando da utilização de succinilcolina. É uma elevação pouco expressiva, mesmo em pacientes com insuficiência renal. A elevação só se torna importante se o paciente já apresenta hiperpotassemia ou nessas condições em que há alteração da formação, da produção de receptores nicotínicos do tipo fetal. O bloqueio neuromuscular induzido pela succinilcolina tem um tempo de reversão espontânea de mais ou menos 5 a 10 minutos. Em geral, não se tenta acelerar essa recuperação, até porque a tentativa com a utilização de anticolinesterásico pode induzir a prolongamento dessa ação. A utilização de neostigmina é uma prática na reversão do bloqueio neuromuscular do tipo A despolarizante. São bloqueios que costumam atingir 20, 30, 40 minutos, dependendo do agente utilizado, e se o tempo cirúrgico não for grande o suficiente para que haja reversão completa da função do bloqueio da função neuromuscular, então a utilização de neostigmina se impõe ao fim da cirurgia. Mas existem alguns protocolos que devem ser seguidos. Na maioria das instituições não há monitorização da função neuromuscular e a monitorização clínica orienta a utilização da neostigmina. Ela é utilizada dessa forma em doses próximas de 50 microgramas por quilo de peso, mas ela só deve ser utilizada se já houver algum grau de recuperação da função muscular que é observada pela movimentação do paciente. A extubação, normalmente, seguindo critérios clínicos, é bastante pouco sensível e pouco específica e pouco confiável no sentido de se obter uma garantia de proteção de vias aéreas contra queda de língua, obstrução de vias aéreas, aspiração de conteúdo gástrico, entre outros. Mas é o que se faz na maioria dos lugares, das instituições, é a utilização da neostigmina quando há o início da movimentação do paciente e antes disso ocorre risco de retorno do bloqueio neuromuscular devido ao curto período de ação da neostigmina, que gira entre 20 e 30 minutos. Dependendo do agente neuromuscular utilizado e da dose, esse tempo pode ser insuficiente para garantir que não haverá o retorno do bloqueio neuromuscular. A monitorização da função neuromuscular através da sequência de 4 estímulos oferece uma segurança maior, uma vez que é percebido que a utilização da neostigmina antes de algum grau de recuperação da monitorização de sequência de 4 estímulos pode ser gerar insegurança, gerar risco devido ao tempo de ação da neostigmina. É adequada a utilização da neostigmina quando a sequência de 4 estímulos já gera pelo menos 2 respostas. E, seguindo o protocolo mais aceito, após o surgimento das 2 primeiras respostas na sequência de 4 estímulos até
uma resposta de 0,4, que significa que o quarto estímulo está gerando uma resposta que é igual a 40% da primeira resposta na sequência de 4 estímulos, a dose de neostigmina pode ser empregada entre 60 e 70 microgramas por quilo de peso. Quando a sequência de 4 estímulos gera uma resposta, um resultado em torno de entre 0,4 e 0,9, a dose de neostigmina pode ser reduzida para 20 microgramas por quilo de peso. E após atingir valor igual ou maior que 0,4 na sequência, 0,9 na sequência de 4 estímulos, a neostigmina é desnecessária porque resultado igual ou superior a 0,9 é interpretado como recuperação praticamente completa da função neuromuscular. Portanto, a neostigmina não deve ser empregada, já que é desnecessária e pode gerar efeitos colaterais sem benefício para o paciente. Como foi comentado no diapositivo anterior, após o fim da cirurgia e após o início parcial do retorno da função neuromuscular, pode ser utilizado o anticolinesterásico para bloquear a acetilcolinesterase e assim ter uma sobra maior de moléculas de acetilcolina para competir com o resíduo de bloqueador neuromuscular que ainda persistia na junção da placa motora, na junção neuromuscular. Entre os 3 agentes anticolinesterásicos mais utilizados, temos a neostigmina, que é praticamente a única que utilizamos em anestesia, o edrofone, muito utilizado em pesquisa, e a piridoxigmine, que tem uma característica farmacológica importante e é muito utilizado na miastenia gravis, devido ao fato de poder ser administrado por via oral, é a única que tem absorção intestinal adequada e a sua longa duração de ação. A potência da neostigmina é muito maior do que a das outras duas, é 20 vezes maior do que do edrofone, por isso a dose é extremamente menor e 2 vezes mais potente que a piridoxigmina. Por isso as doses de neostigmina 0,05 mg por quilo de peso, do edrofone 1 mg por quilo de peso e da piridoxigmina 0,1 mg por quilo de peso. A latência das três substâncias também é diferente. A neostigmina apenas 1 minuto entre a administração e o início da ação, o edrofone 1 a 2 minutos e a piridoxigmina 16 minutos. A duração de ação também é bastante diferente. A neostigmina tem um tempo de ação de 20 a 30 minutos, que confere uma proteção muito mais prolongada do que o edrofone, que tem uma duração de ação de apenas 10 minutos. A piridoxigmina tem uma duração de ação de 360 minutos. É bastante interessante na utilização para o controle da miastenia gravis, mas é inadequado em anestesia devido à sua latência bastante prolongada. Todos esses agentes levam a bloqueio da acetilcolinesterase com grande aumento do pool de moléculas de acetilcolina nas membranas, nas junções neuromusculares. Mas também agem nas junções, nas sinapses do sistema nervoso parasimpático, fazendo com que haja uma grande acentuação dos efeitos parasimpáticos. Há um aumento importante do tônus parasimpático, com aumento de salivação, movimento intestinal, eventualmente com dor abdominal e até o risco de bradicardia. Para se evitar esses efeitos parasimpáticos, são utilizados antimuscarínicos, ou o glicopirrolato ou a atropina. A atropina tem 2 inconvenientes. O seu curto tempo de ação, menor do que o glicopirrolato, faz com que seja mais adequado na associação com o edrofone, que também tem uma duração menor de ação. E também tem a maior lipossolubilidade e passa a barreira hematoencefálica com alguma facilidade, podendo gerar o efeito, a síndrome atropínica e até sedação. O glicopirrolato, que tem uma duração de ação maior e tem um amônio quaternário, assim como os anticolinesterásicos, não passa a barreira hematoencefálica, portanto, é menor o risco de efeitos a nível do sistema nervoso central. No Brasil,
por maior disponibilidade, a atropina é empregada classicamente, mesmo em associação com a aneuristigmina, o que pode gerar alguma ineficiência de sua ação como bloqueador muscarínico e assim sobrar algum risco ainda de uma acentuação do sistema nervoso parasimpático. No diapositivo anterior, comparamos os anticolinesterásicos. Nesse diapositivo, comparamos os antimuscarínicos, as substâncias que são utilizadas com o objetivo de reduzir os efeitos colaterais do anticolinesterásico, principalmente relacionados ao aumento do tônus parasimpático. Aqui temos a atropina, o glicopirrolato e a iosina. A iosina praticamente não é utilizada com esse objetivo e o glicopirrolato praticamente não é usado no Brasil. Mas a atropina e o glicopirrolato têm essa utilidade no auxílio da reversão do bloqueio neuromuscular sem efeitos ou com redução de efeitos colaterais muscarínicos. A dose da atropina entre 5 a 20 microgramas por quilo de peso, o glicopirrolato de 3 a 10 microgramas por quilo de peso. A duração da atropina é cerca de 3 horas, como foi dito no diapositivo anterior, torna a atropina muito mais interessante na associação com o hidrofônio. O glicopirrolato, uma duração de ação de cerca de 6 horas, pode ser utilizado com qualquer um dos três, mas principalmente tem utilidade na associação com a aneuristigmina e com a piridostigmina. Em relação aos efeitos colaterais dessas substâncias ou das vantagens que também podem apresentar, temos em relação à inibição da salivação, o glicopirrolato tendo uma superioridade bastante grande quando comparado com a atropina. A nível de efeito cardiovascular, a atropina tem um efeito muito mais intenso em relação à frequência cardíaca. O aumento da frequência cardíaca com a atropina é muito mais expressivo do que com o glicopirrolato. Isso pode ser vantagem no paciente que apresenta bradicardia, mas pode ser desvantagem no paciente que pode apresentar redução da reserva coronariana. A broncodilatação pode ser conseguida com qualquer um dos dois agentes, mas com uma intensidade de ação não tão importante. Em relação às ações a nível do sistema nervoso central, a atropina tem a capacidade de passar pela barreira hematoencefálica, causando, principalmente em recém-nascidos e prematuros que têm a imaturidade da barreira hematoencefálica, a atropina pode ter mais facilidade de atravessá-la e causar sedação e até a síndrome anticolinérgica central. É importante lembrar que esses agentes eles são utilizados com o objetivo, nesse momento de recuperação da função neuromuscular, com o objetivo primordial de reduzir os efeitos muscarínicos dos agentes anticolinesterásicos. A atropina, com essa sua capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica, seria interessante a sua ação central apenas na associação, focando nesse aspecto de atravessar a barreira hematoencefálica, em associação com a fisostigmine, que é um agente anticolinesterásico que não foi citado no diapositivo anterior, mas ele tem a capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica também. Essa associação com a atropina poderia ser benéfica na tentativa de inibir eventuais efeitos centrais da fisostigmina. Mas os outros agentes anticolinesterásicos, os citados no diapositivo anterior, hidrofônio, aneuristigmina e piridostigmina, têm um amônio quaternário e assim não conseguem atravessar a barreira hematoencefálica. Recentemente foi desenvolvida a substância capaz de bloquear os agentes bloqueadores neuromusculares do grupo dos ésteres, principalmente o rocurônio e o vecurônio.
Essa droga é chamada Sugamadex, é uma droga de um grupo chamado ciclodestrina, que tem a capacidade de englobar a molécula do bloqueador neuromuscular e interromper a sua ação de maneira quase instantânea, dependendo da dose que se utiliza e do momento que se emprega a dose que tem que ser adequada para cada momento. Isso é explicado nesse diapositivo. Pacientes que acabam de receber o bloqueador neuromuscular e por uma emergência qualquer devemos induzir a reversão emergencial, o Sugamadex pode ser utilizado na dose de 16 mg por quilo de peso. Estudos mostram que essa utilização nessa dose, nesse momento, pode causar um tempo de reversão inferior ao tempo de reversão da succinilcolina, o que pode resolver alguns problemas, como, por exemplo, um paciente que foi induzido a anestesia geral com bloqueio neuromuscular e não conseguimos entubá-lo e nem ventilá-lo. Portanto, paciente em relaxamento completo, bloqueio neuromuscular completo, sem resposta à sequência de 4 estímulos e com contagem pós-tetânica zerada, a dose de Sugamadex de 16 mg por quilo de peso pode induzir a reversão do bloqueio neuromuscular. A partir do momento que na monitorização da função neuromuscular começa a surgir alguma resposta na contagem pós-tetânica, essa dose pode ser reduzida para 4 mg por quilo de peso, que vai conseguir também uma aceleração importante da reversão do bloqueio neuromuscular. E nos pacientes que apresentam a sequência de 4 estímulos já com pelo menos uma resposta, a administração de Sugamadex pode ser feita com doses de apenas 2 mg por quilo de peso. Esse é o escalonamento da dose conforme o momento do bloqueio neuromuscular. E a reversão completa é conseguida dessa forma. Pacientes que apresentem a sequência de 4 estímulos resultando em 90% ou 0,9%, ou seja, a quarta resposta é pelo menos 90% da primeira resposta, esse bloqueio neuromuscular já está revertido clinicamente de maneira completa, não há necessidade de administração dessa e nem de outra droga com essa finalidade. Deve-se ter atenção na utilização de atropina em pacientes com insuficiência hepática. A atropina tem metabolização hepática através da desmetilação e glicuronização, portanto, insuficiência hepática moderada grave pode gerar aumento do tempo e da intensidade de ação da atropina, principalmente com doses subsequentes. O glicopirrolato possui um amônio quaternário que impede a sua passagem através da barreira hematoencefálica, evitando que haja efeitos a nível de sistema nervoso central quando da utilização do glicopirrolato. O midazolam, quando comparado ao diazepam, tem um perfil farmacológico mais seguro em recém-nascido. O diazepam gera subprodutos metabólicos, principalmente desmetildiazepam, que tem um tempo de ação muito prolongado e uma intensidade de ação semelhante à ação do diazepam, fazendo com que em recém-nascidos a intensidade de sedação possa perdurar por até 18 horas, fazendo então o diazepam ser uma droga inadequada para utilização no recém-nascido. O midazolam tem metabólitos com meia-vida de eliminação semelhante ao midazolam, porém com efeito mínimo. O propofol só vai ter o seu clearance maduro a partir dos 6 meses de idade. Normalmente há uma necessidade de aumento da dose do propofol em recém-nascidos e lactentes, independente do clearance estar imaturo ainda, devido ao grande aumento do seu volume de compartimento central quando comparado com o adulto. O lactente, o recém-nascido, tem cerca de 50% a mais de volume de compartimento central quando comparado com o adulto. Esse aumento de volume de distribuição gera a necessidade do aumento da dose inicial do propofol, que
no adulto é cerca de 2 mg por quilo de peso, no recém-nascido lactente pode chegar a 3 mg por quilo de peso. Obviamente, uma administração cuidadosa e lenta do Propofol muitas vezes gera a resposta hipnótica satisfatória com doses inferiores a essas, desde que se tenha o cuidado da administração lenta. O tratamento e prevenção da dor em criança é extremamente importante. A administração de analgésicos intra e pós-operatórios é direcionada pela utilização de analgésicos comuns, como dipirona e paracetamol, que podem ser utilizados em situações de dor menos intensa, ambos na dose de mais ou menos 10 a 15 mg por quilo de peso, sendo mantido nos limites inferiores nos pacientes prematuros principalmente. Lembrar que a dipirona não tem muita disseminação de informação na literatura internacional. Há pouco trabalho divulgando ou estudando a ação e os efeitos colaterais da dipirona na literatura internacional, mas a nível nacional é bastante utilizada há bastante tempo e já mostrou uma segurança bastante interessante para a utilização nessa população também. Há uma incidência razoável de alergia à dipirona, portanto, ela deve ser sempre pesquisada em relação à história de alergias nos pacientes em geral. O paracetamol, em crianças maiores, pode gerar lesão hepática por ação tóxica de subprodutos do seu metabolismo. Essa ação é reduzida em crianças recém-nascidas devido à diminuição da metabolização do paracetamol pela imaturidade hepática. O paracetamol deve ser evitado, contraindicado em pacientes com deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase. Lembrar também que em pacientes com maior intensidade de dor, a utilização de opioides no intra e pós-operatório pode ser uma necessidade. No intraoperatório, a utilização de fentanil na dose de meio até 3 microgramas por quilo de peso, que pode ser repetido eventualmente durante a cirurgia mais prolongada, ou sufentanil na dose de meio a 1,5 micrograma por quilo de peso, também eventualmente podendo ser repetido. Essas substâncias apresentam tempos de ação e latência diferentes. O sufentanil tem um pK mais favorável à sua ação de latência menor e um tempo de ação também, a duração de efeito mais curto que o fentanil. Lembrar aqui a possibilidade de depressão respiratória por opioides pode ser contornada com a utilização de naloxona, que é um antagonista dos agentes opioides que age por competição se ligando aos receptores. A dose de naloxona é de 1 a 4 microgramas por quilo de peso. A sua meia-vida de eliminação, em torno de 60 minutos, faz com que haja necessidade de manutenção de monitorização da criança que apresentou depressão respiratória, mesmo após a recuperação de sua função respiratória normal, uma vez que, dependendo da dose e do agente opioide utilizado, o tempo de ação do opioide é maior do que da naloxona e pode gerar retorno da depressão respiratória depois de algum tempo. Então ela tem que manter essa criança monitorizada até que se tenha um tempo de administração, de pós-administração do opioide satisfatório para gerar uma segurança na liberação da criança. Também a recuperação de sedação por benzodiazepínicos pode ser revertida com a utilização do antagonista dos receptores GABAérgicos, como por exemplo o flumazenil, que é um antagonista específico utilizado na dose de 4 a 20 microgramas por quilo de peso. Tem uma latência entre 1 a 2 minutos e um pico de efeito entre 6 a 10 minutos. Após esse pico de efeito, ocorre uma redução da capacidade de recuperação da sedação
E, eventualmente, se foi utilizado um benzodiazepínico como diazepam, que tem um tempo de ação muito prolongado, o retorno da sedação pode acontecer. A criança, então, tem que ser mantida também em observação. O tionembutal deve ter a sua dose reduzida nos pacientes recém-nascidos. Isso é devido à menor fração corporal de gordura e de tecido muscular. O tionembutal tem uma distribuição preferencial em gordura e músculo, então nessa população, com a redução da massa de gordura e músculo, há uma redução do volume de distribuição. Isso gera a necessidade de redução da dose do tionembutal. Outros fatores são a redução da concentração de proteína e da imaturidade dessa proteína no recém-nascido. Isso gera uma maior fração livre e esse mesmo raciocínio deve ser pensado em relação a crianças desnutridas que podem apresentar redução também de músculo, de gordura e da concentração de proteína, gerando tanto um menor volume de distribuição como uma maior fração livre da droga, com os seus efeitos sendo mais intensos nessa população. A barreira hematoencefálica apresenta-se imatura no recém-nascido, facilitando a penetração do tionembutal. E, além disso, há uma maior resposta dos receptores GABAérgicos em recém-nascidos, quando da utilização do tionembutal. Isso gera a necessidade de redução da dose do tionembutal em recém-nascido, e essa dose ela é aumentada à medida que a criança cresce. Ela, inclusive, pode ser maior do que nos adultos em crianças maiores. A ketamina, devido à sua alta solubilidade, apresenta uma latência bastante curta, cerca de 30 segundos. E a dose da ketamina no recém-nascido por quilo de peso pode ser um pouco maior do que no adulto, devido ao maior volume de distribuição. No lactente, também pode ser necessária uma dose maior, devido ao maior clearance que o lactente apresenta. Há a maior incidência de náuseas e vômitos no pós-operatório e também a possibilidade de alucinações que muitas vezes cursam durante meses após a administração da ketamina na criança. A incidência de náuseas e vômitos pode ser reduzida com a utilização prévia de antieméticos e também de antissalugogos, que diminui a produção de secreção salivar. A alucinação pode ser também prevenida com a utilização de midazolam antes da administração da ketamina. O fentanil tem metabolização hepática pela ação das enzimas do citocromo P450, principalmente a CYP3A4. Seus subprodutos metabólicos, a norfentanil e a hidroxifentanil, são inativos. O metabolismo é mais lento em pacientes pré-termo e apresenta uma latência e uma duração de efeito reduzidas no paciente recém-nascido. A morfina pode ser utilizada para tratar ou prevenir a dor no pós-operatório nas doses de 0,05 a 0,1 mg por quilo de peso, preferindo-se doses menores em pacientes desnutridos e pacientes de menor peso corporal, pacientes mais jovens. Os agentes inalatórios são utilizados em recém-nascidos em doses menores. A CAN do recém-nascido é cerca de 25% menor do que no adulto. Isso se deve à imaturidade neuronal, à maior concentração de progesterona e beta-endorfina no recém-nascido. A necessidade de agente anestésico vai aumentando até o segundo, terceiro mês de idade. Essa é a idade onde a criança atinge o seu pico de requerimento de agentes inalatórios. E, após essa idade, essa CAN vai sendo reduzida progressivamente com a idade. Há uma maior facilidade e velocidade de absorção e eliminação dos agentes inalatórios em pediatria devido aos seguintes fatores: a maior frequência respiratória, que gera um maior volume minuto, facilita tanto a absorção quanto a eliminação. O índice cardíaco mais elevado na criança
e o fluxo sanguíneo também mais elevado nos tecidos ricamente vascularizados. Esses são os principais fatores que auxiliam na maior velocidade de absorção e eliminação dos agentes inalatórios na criança. Esse diapositivo traz essa tabela mostrando a diferença do preparo, do cálculo da dose em termos de miligrama por quilo de peso, quando comparados nas diversas faixas etárias, neonatos, crianças e crianças maiores, lactentes e crianças maiores, e nos adultos. O volume de distribuição aumentado nas crianças menores faz com que haja necessidade de maior dose por quilo de peso. É importante lembrar, por exemplo, que o paracetamol, que não se encontra nessa tabela, a dose é 10 mg por quilo de peso, mas devido à menor taxa de metabolização em crianças prematuras, o espaçamento entre doses deve ser aumentado. A dose de 10 a 15 mg de paracetamol em crianças, crianças a termos ou maiores, que deve ser até a cada 6 horas, deve ser mais espaçado nas crianças que são prematuras, e quanto mais prematuras, maior o espaçamento, podendo ser administrado a cada 8 ou 12 horas, dependendo do grau de prematuridade dessas crianças. A técnica de anestesia venosa alvo controlada vem sendo desenvolvida já há algum tempo, e em adultos já é uma técnica já bastante bem estabelecida. A utilização de uma interface, onde entramos com os dados do paciente e a concentração alvo do agente anestésico utilizado. Em geral, utiliza-se com frequência o Propofol na indução e na manutenção da anestesia, e um agente opioide com mais frequência, o remifentanil, que tem um perfil farmacocinético muito mais interessante em relação à manutenção da concentração e manutenção do tempo de meia-vida, já que possui uma meia-vida contexto sensitiva com o melhor perfil para essa técnica. Portanto, são introduzidos os dados do paciente, a concentração alvo desejada, e essa interface ela gera uma interação com o software que tem o modelo farmacocinético validado para controle da infusão da droga específica. Existem vários modelos para administração do Propofol, modelo de Marsh, o Marsh modificado, Schuttel, White-Caney e Schneider, e para criança, especificamente para criança, o modelo de Cataria e PET-Fusor, que são equipamentos preparados com modelo farmacocinético especialmente desenvolvido para crianças. Além deles, temos o modelo farmacocinético de Minto, que é utilizado para a administração de remifentanil. Essa técnica tenta garantir uma manutenção de concentração sanguínea ou de concentração em órgão-alvo de maneira permanente e diretamente relacionada ao desejo daquela concentração que o operador tem como objetivo. Portanto, são técnicas que levam a uma melhor estabilidade de plano anestésico, com melhor previsão de início, de manutenção e de término do efeito anestésico. Há uma crescente preocupação na área de saúde relacionando a possibilidade da anestesia causar prejuízo no desenvolvimento cerebral. Esse desenvolvimento cerebral começa a partir do terceiro trimestre de gestação e pode durar anos. Acredita-se em algumas vertentes que a ação agonista a nível de receptor GABAérgico pode provocar tanto benefícios quanto malefícios no desenvolvimento cerebral. Aqueles que apontam para o prejuízo acreditam que a potencialização dos receptores GABAérgicos com redução das sinapses excitatórias durante a sinaptogênese pode causar neurodegeneração apoptóica, com déficit de aprendizado e memória. Mas os estudos são praticamente todos realizados em animais e, quando realizados em humanos, são sempre retrospectivos, trazendo pouca força de evidência na inferência dos resultados na população geral. Acredita-se que
Enquanto no cérebro maduro, a ativação de receptores GABAérgicos provoca a entrada de cloro e hiperpolarização do neurônio, na fase de sinaptogênese, há alta concentração de cloro intracelular. E nesse momento, se houver ativação do receptor GABAérgico, ocorre saída e não entrada de cloro no intracelular. E com essa saída do cloro para o extracelular, ocorre despolarização da célula com grande entrada de cálcio e a possibilidade de ativação de fenômenos apoptóicos. Essas hipóteses são todas ainda testadas e sem grande força de evidência, e a pergunta continua sem resposta. Em relação à utilização de drogas em pediatria no atendimento de suporte avançado da vida, a utilização de algumas drogas podem ser observadas aqui. A adenosina pode ser utilizada em taquicardia supraventricular com a dose de 0,1 mg por quilo de peso, máximo de 6 mg. Caso não haja resposta adequada, a utilização do dobro da dose, 0,2 mg por quilo de peso, até 12 mg. Atenção que a injeção deve ser rápida, por via intravenosa ou via intraóssea, e deve ser seguida de um flush com soro fisiológico para que haja a entrada da substância na circulação sanguínea de forma mais rápida e eficaz possível, e essa criança deve, obviamente, ser monitorizada com eletrocardiograma, tanto antes quanto após a administração dessa substância. A utilização da mildarona, tanto para taquicardia supraventricular como para taquicardia ventricular, é feita na dose de 5 mg por quilo de peso, que deve ser administrada em 20 a 60 minutos, e essa dose pode ser repetida até 15 mg por quilo de peso, ou no máximo 300 mg, caso haja necessidade. A mildarona tem uma meia-vida bastante longa, portanto, o tempo de ação vai ser bastante prolongado, e essas crianças que recebem a mildarona também devem estar sendo monitorizadas com eletrocardiograma e a pressão arterial. A atropina, como sabemos, é utilizada no tratamento de bradicardia e também na intoxicação por organos fosforados, que fazem a inibição permanente da acetilcolinesterase, promovendo um aumento do tônus parasimpático, com cialorreia, bradicardia e outros efeitos colaterais. A dose inicial é de 0,02 mg por quilo de peso até meio miligrama. A utilização através do tubo traqueal pode ser feita também com dose maior que essa, dose de 0,03 mg por quilo de peso, e a atropina pode ser repetida caso haja necessidade. Pode ser administrada por via intravenosa, intraóssea e através do tubo traqueal. A adrenalina tem a sua utilidade em várias situações, mas no nosso caso aqui, no atendimento pediátrico de suporte avançado da vida, a utilização em parada cardiorrespiratória e no choque é utilizada na dose de 0,01 mg por quilo de peso até o máximo de 1 mg. Essa dose em crianças menores deve ser utilizada com uma diluição mais intensa, uma diluição maior da adrenalina, para facilitar o cálculo e administração do volume a ser injetado. Em crianças menores, então, a atropina é diluída para 1 para 10 mil, ou seja, 1 ml de adrenalina pura, 1 mg por ml, diluída para 10 ml. E a administração através do tubo traqueal é feita com doses mais elevadas, dose de 0,1 mg por quilo de peso até o máximo de 2,5 mg. Portanto, a adrenalina pode também ser administrada por via intravenosa, intraóssea e através do tubo traqueal.
Em caso de parada cardiorrespiratória, ela deve ser repetida a cada 3 a 5 minutos, caso não haja resposta à sua administração. A lidocaína também tem utilidade na taquicardia ventricular. Ela pode ser e deve ser administrada como alternativa à amiodarona nesse caso, na dose de 1 mg por quilo de peso, máximo de 100 mg. Caso haja necessidade, pode ser feita a manutenção em infusão intravenosa de 20 a 50 microgramas por quilo por minuto. E a dose através do tubo deve ser feita maior do que aquela dose administrada por via intravenosa. Ela deve ser na dose de 2 a 3 mg por quilo de peso. Deve, obviamente, o paciente ser mantido em monitorização eletrocardiográfica. O sulfato de magnésio tem ação tem utilidade em alguns cenários. Em nossa avaliação para tratamento de atendimento avançado da vida em pediatria, como no adulto, pode ser utilizado em situações de arritmia polimórfica ventricular do tipo Torsades-de-Poix e também tem utilidade no broncoespasmo refratário. A dose é em torno de 50 mg por quilo de peso, que deve ser administrada em um tempo de 10 a 20 minutos, com exceção da situação de Torsades-de-Poix com descompensação hemodinâmica grave, onde deve ser administrada de forma rápida. A milrinona tem utilidade no choque cardiogênico. A sua dose é 50 microgramas por quilo de peso, a ser administrado de forma lenta, de 10 a 60 minutos, seguido de uma infusão de 0,5 a 0,75 micrograma por quilo por minuto. Esses pacientes costumam apresentar hipotensão arterial se estiverem com volume circulante reduzido. Portanto, deve ser mantida a volemia para se tentar obter uma resposta adequada à milrinona no choque cardiogênico. A pergunta em relação à volemia, muitas vezes, é por que pensar em volemias se o choque é cardiogênico? Acontece que há uma grande incidência de hipovolemia em pacientes com choque cardiogênico pela tentativa de se reduzir o volume circulatório para diminuir a pré-carga ou devido à utilização de diuréticos, enfim. A resposta à milrinona ela é menos adequada se o paciente não se encontra com a sua volemia adequada. A naloxona também pode ser utilizada em situações de intoxicação por opioide. A sua dose, em geral, é de 0,1 mg por quilo de peso até 2 mg, e é utilizado nessa dose se houver depressão respiratória por intoxicação. Repetir essa dose a cada 2 a 3 minutos, caso haja necessidade. Para situações de depressão respiratória por uso terapêutico do opioide, ou seja, em situações de pós-operatório, em que se deseja restaurar rapidamente a função ventilatória do paciente, a dose indicada pelo PAUS é de 1 a 5 microgramas por quilo de peso, e deve ser então titulada a administração de acordo com a dose e o agente opioide utilizado, assim como o efeito que se obtém após cada dose da naloxona. Em situações de taquicardia, também podemos utilizar a procainamida na dose de 30 mg por quilo de peso em 30 a 60 minutos. Não é ideal, é desaconselhável associar a procainamida à amiodarona devido ao maior risco de descompensação hemodinâmica e também ao risco de prolongamento do espaço QT. Os pacientes submetidos a tratamento de taquiarritmia devem ser monitorizados com eletrocardiograma e pressão arterial. A utilização do bicarbonato para tratamento de acidose metabólica extrema, níveis de pH abaixo de 7,10, é feito com a dose de 1 miliequivalente por quilo de peso de forma lenta até 50 miliequivalentes como dose máxima por administração. A administração do bicarbonato deve ser avaliada segundo a causa da acidose metabólica. Muitas vezes essa acidose metabólica é acompanhada de alterações hidroeletrolíticas, como por exemplo
a hipopotassemia e a administração de bicarbonato de forma intempestiva pode agravar essa hipopotassemia, gerando alterações de ritmo cardíaco que podem ser severas. É importante que se promova uma adequação da ventilação, uma vez que a alcalose respiratória pode piorar a acidose metabólica e a acidose respiratória associada à acidose metabólica podem induzir efeitos metabólicos mais graves. Portanto, a adequação da ventilação é de fundamental importância. E sempre monitorizando o eletrocardiograma e acompanhando os exames de gasometria para observar a resposta e os outros fatores que se alteram durante essa acidose metabólica. Criança com hipoglicemia está sujeita a lesão neurológica permanente. Portanto, a administração urgente de glicose em situações de hipoglicemia, com doses de 0,5 a 1 grama por quilo de peso, deve ser a conduta imediata. Em recém-nascidos, a utilização de glicose é 10%, com a administração de 5 a 10 ml por quilo de peso. Em crianças lactentes e maiores, a administração de glicose a 25%, administrando 2 a 4 ml por quilo de peso. Em adolescentes, a utilização de glicose a 50%, com administrações de 1 a 2 ml por quilo de peso. O escalonamento da concentração deve ser baseado no calibre da veia que se obtém e, assim, a administração de doses de glicose mais concentradas em vasos pouco calibrosos pode gerar flebite, dor, entre outras coisas. Terminamos aqui a terceira parte da apresentação sobre farmacologia em pediatria. Espero que tenham gostado do assunto e do conteúdo. Muito obrigado e aguardamos a visita e os comentários no canal YouTube Sebastião Ernesto e visita ao canal Telegram Temas de Anestesia. Um abraço.